Olá! Nesse fim de semana, Parashat Kedoshim, Vatem tihiu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Am Israel tem uma expectativa que sejamos um povo sagrado, um povo nobre, um povo de virtudes, de valores. E é um Shabbat que antecede o Yom Ha'atzmaut. Be'ezrat Hashem, na próxima semana, estaremos comemorando 76 anos de independência do Estado de Israel. Nesse sentido, queria trazer para vocês e relembrar uma história importante. Em 1937, havia o Comitê PIL. Israel, ou antiga Palestina, era de domínio britânico. E eles não sabiam como resolver o conflito entre árabes e judeus naquela região. Conflito esses que continuam até hoje. E eis que, naquela época, o presidente da Organização Sionista Mundial era Davi Ben-Gurion, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro do Estado de Israel independente. E quando ele vai participar desta discussão com o Comitê Britânico, PIL, que era o comitê, vai no nome dele, que era o representante da autoridade britânica, pergunta para Davi Ben-Gurion: escuta, me fale uma coisa, isso é verdade o que estão me dizendo os árabes? Davi Ben-Gurion perguntou: o quê? Ele me fala uma coisa, Davi, onde você nasceu? Na Polônia. Onde nasceu os seus amigos da Organização Sionista? Começou a citar um lugar da Europa Oriental, da Europa Central, da antiga União Soviética. Interessante. Vocês pleiteando um Estado judaico em Israel, vocês nasceram na Europa. O comitê muçulmano que estavam aqui, todos eles mostraram que nasceram na Palestina. Então, pela lógica, se aqueles que estão defendendo o seu Estado nasceram no território, e vocês que defendem o Estado nasceram na Europa, quem tem mais razão, Davi? Aí Davi Ben-Gurion respondeu: olha, eles nasceram na Palestina porque havia um mandato do Império Turco-Otomano, e o mandato, o documento mostra que eles estavam lá na região, portanto eles nasceram lá por causa desses documentos. Pil responde então para Ben-Gurion e a sua comitiva: bom, então mais um agravante, eles nasceram no território e possuem documentos, e vocês, judeus, o que possuem? Ben-Gurion falou: nós também temos um documento. Foi lá e mostrou o nosso documento. Nosso documento é o Tanakh. E Davi Ben-Gurion disse a ele: esse é o nosso documento. Nós não estamos pleiteando algo do nada. Nós temos uma tradição milenar de que este território nos pertence pelo Tanakh, que inclusive na Inglaterra respeita, na Europa se respeita, em todas as partes do mundo se respeita. Assim respondeu Ben-Gurion, e assim o destino mostrou. Conta a história que em 1971, Ben-Gurion recebe, já com o Estado de Israel independente, visita ilustre do rabino Israel Meir Lau, ex-rabino-chefe de Israel, rabino atualmente chefe de Tel Aviv, prêmio
de Israel, de literatura, no livro Como Sobrevivente do Holocausto, Rabino Meir Lau recebeu uma ligação de Ben Gurion em 1971. Ben Gurion era conhecido como um admirador e um estudioso do Tanakh. E aí, ele tinha umas dúvidas e queria que o rabino fosse até lá, Beersheba, no kibbutz de Boker, e conversasse um pouco de Tanakh. Ele falou perfeitamente. Foram lá, tiraram as dúvidas. O rabino Lau perguntou, me fale uma coisa, tem uma história sobre a sua participação no Comitê PIL em 1937? É verdade essa história? Você realmente pegou o Tanakh, mostrou para eles e tal? Aí ele falou, sim, a verdade, a história verídica, e eu me defendi e defendi o nosso povo, e aqui estamos. Se não fosse o Tanakh, nós não tivéssemos o Estado de Israel, não estaríamos aqui. Disse o Rabino Lau, então, vamos nos esforçar para não pegar o nosso documento e amassar. Porque um documento desse que garante a nossa relação com a propriedade dessa terra sagrada não pode estar amassado, porque é pouco caso ou o documento não é sério. Rabino Lau, ao falar isso para o Ben Gurion, diz a história, ficou calado o Ben Gurion. 76 anos do Estado de Israel, chegou a hora, com todos os impasses que estamos assistindo, com todos os desafios que estamos e teremos pela frente, abraçarmos uns aos outros, mas acima de tudo, abraçar o livro dos livros, o Tanakh. Ela é a nossa garantia de por que estamos lá e ela será a nossa garantia que venceremos. Vocês veem aqui, tem várias marcas que eu irei discursar no próximo Shabat, em homenagem ao Estado de Israel, mostrando, quero trazer Ben Gurion de volta. E quero trazer o ensinamento do Ben Gurion de volta. É o Tanakh o nosso documento. E quero trazer o ensinamento do Rabino Meir Lau. Não pegamos o nosso documento importante e amassemos ele. É ele que dá sustentação aos 76 anos que já passaram e os próximos muitos anos que irão passar. Pense nisso. Shabbat Shalom. Umevorach.